Então, inicialmente, boa noite a todos que estão conosco aqui, àqueles que vão nos assistir na gravação, um olá. Eu quero começar essa atividade agradecendo a Grace pela ideia, pelo convite, né, de estar conversando aqui sobre a física, né, que nós enxergamos a física nas tecnologias, dentro daquilo que nós temos hoje no nosso contexto, né. Quero iniciar essa atividade, então, agradecendo ao IMEF pelo convite e também parabenizando o IMEF pelos seus 17 anos de existência, né? E todos que estão aqui conosco, vocês fiquem à vontade, podem abrir o chat aqui. No final também nós vamos fazer uma sessão de perguntas, de conversa, né? Então, eu preparei um material breve para tentar situar a temática e, posteriormente, também nós ampliarmos o debate, né? Então, eu sou o professor Valmir, eu trabalho na área do ensino de física, né? Dentro do grupo de pesquisa CIEF, que é um grupo dedicado aí à educação em ciências, de maneira mais ampla. A gente tem também o Jardim Maker CMSIM, que é um laboratório com enfoque mais em atividades maker dentro do contexto escolar, também acadêmico, né? E hoje nosso espaço de trabalho é dentro do CMSIM, né? Claro que temos apoios de alguns projetos, entre os apoios também está aí a pesquisa que é financiada pela FAPERGS, né? Então, que física será que é essa que nós podemos conversar, né? E dialogar aqui sobre essa questão que tanto é importante para nós, né, que gostamos e trabalhamos com essa temática. Então, vou trazendo alguns elementos, né, para dentro da conversa, por exemplo, qual que é a importância da física na era tecnológica que nós vivemos, né? E essa era da tecnologia não é só a tecnologia associada a questões computacionais, né? Então, a ideia aqui, nosso objetivo dessa proposta é desenvolver uma conversa sobre como que a física fundamenta as principais inovações tecnológicas, né, dos dias atuais, e o possível enfoque que a gente pode dar no ensino de física, que é minha área de formação, né? E é importante, assim, pensar que a gente pode estar aí instigado a pensar por que a física é essencial para compreender e criar tecnologia, né? Então, eu fiz algumas seleções, né? Sempre a gente tem que fazer algumas opções quando a gente é convidado para esse tipo de atividade. Não há como trazer tudo, né? Então, fiz um recorte de alguns pontos que eu achei interessante, alguns pontos que a gente convive, outros que a gente trabalha, e para a gente ir avançando nessa. Eu vou trazer aqui, quando a gente pensa assim em tecnologia, gostaria de convidá-los, né, a pensar o seguinte: olharmos aqui, né, ano de 1957, a ideia de como que a gente fazia uma ultrassonografia, né? A gente iniciou com a ideia de que os pacientes tinham que entrar dentro de uma banheira de água. E se a gente pensar hoje como que nós evoluímos na tecnologia de um exame aí, né, por exemplo, fazer um exame do coração ou até mesmo pré-natal, de como que a gente evoluiu em termos tecnológicos. E aí nós vamos pensar o seguinte, mas essa é uma era tecnológica em que existem diversos avanços. E quando a gente vai olhar a fundo, esses avanços estão fortemente ligados ou vinculados, né, ao próprio avanço da física, das descobertas, das atividades dos cientistas, né, que trabalham com determinadas temáticas. E nós aqui, que trabalhamos mais com o enfoque do ensino de física, nós sempre pensamos, bom, quais são essas temáticas, né, que são desenvolvidas pelos colegas e que a gente trabalha para que se tenha compreensão sobre, né, se desenvolva a linguagem
científica a partir dessa imersão dos dispositivos, né, e tal. Então, acho que cada um de nós vai ter contato, se já não teve contato, em fazer um exame, por exemplo, de ecocardiograma, né? E se você tiver a oportunidade, né, de fazer, converse bastante com o médico para ver o quanto de física tem só na análise, né, na análise deste processo, né, porque aí você consegue lá ver as veias, né, e ver as partes do coração, a frequência cardíaca, tem um conjunto de elementos muito interessantes para ser analisados. Se a gente pensar assim, bom, da água que a gente utilizava aqui, hoje a gente utiliza um gel, né, para fazer esse papel que a água fazia lá no início de 1957, 1950, né, quando começa a surgir a ideia de se usar para fazer diagnósticos, né? Então, esse convite para se pensar, eu trouxe aqui, por exemplo, uma seleção. Se a gente olhar assim, isso está associado a questões antes de Cristo, por exemplo. Quando a gente foi lá estudar com Pitágoras os sons musicais. Quando a gente trabalha com ultrassonografia, bom, teve uma evolução de entender o que é o som, né? Então, a própria invenção do sonômetro, né? E a própria questão de bases iniciais sobre a propagação sonora. Então, são elementos, né, que vocês vão perceber que estão associados à questão tecnológica e que são fundamentais, né? Depois eu posso deixar o material aí para o grupo, né? Tá todo ele linkado. Nesse vídeo aqui o professor explica, né? Por exemplo, o efeito piezoelétrico, né, que é bastante utilizado e é graças a ele que a gente tem, por exemplo, a possibilidade de fazer ultrassonografia da forma como a gente conhece hoje, né? E lá, claro, que nós vamos ter, olha aí, 1880, e a questão da produção do ultrassom via cristais, né? E aí a gente começa a ter essa ideia de que dá para gerar ondas, né? Mas ao mesmo tempo também de captar essas ondas, criarmos sensores que fossem capazes de criar estes eventos, né? Que nada mais é do que a pressão, né? Né? Que é a pressão sobre um determinado material pode gerar uma tensão elétrica, né? Então começa-se a avançar nesse sentido. Claro que se a gente fosse trabalhar dentro da perspectiva de entrar em cada um desses temas aqui, o que aconteceria? Nós ficaríamos horas e horas discutindo. Eu estou trazendo aqui alguns elementos da física, tem que fazer escolhas, né? Mas, por exemplo, hoje nós já temos aí imagens 3D, 4D, já está se falando em 5D, 8D, com imagens dos bebês formados em tela perfeitas, né? E tudo isso, se nós formos fazer algum estudo de quais são as ciências que estão por trás dessa evolução, nós vamos perceber que são, em grande parte, a ciência da física que está envolvida neste avanço tecnológico. Então, quando se fala em tecnologia, a gente não fala unicamente de internet, não se fala unicamente de telas, mas esse efeito piezoelétrico, inclusive, está nas telas touch, né? Então, a gente aperta, pressiona e você tem uma interação. Então, é interessante, né? Vá que alguém de nós aqui se interesse sobre estudar mais sobre este fenômeno, né? Sobre este avanço, e aqui é um momento assim para a gente construir uma conversa sobre essas possibilidades. Bom, então se a gente pensa que dentro de um primeiro cenário que eu mostrei aqui, que é um cenário, bom, da ultrassonografia enquanto uma tecnologia, né, uma era tecnológica muito importante para nós enquanto humanos, né, saúde pública, por exemplo, eu sou de uma época
do televisor preto e branco. Então, provavelmente, naquela época, eu não tive a oportunidade de ser visto pelos meus pais por um exame de ultrassonografia. Então, isso era muito raro. E hoje nós pensamos em 2025 tem uma grande mudança neste cenário. Então, o que seria, por exemplo, se eu for um professor, tá? For um educador da área de física, eu começo a olhar para este aparato tecnológico e pensar o seguinte: bom, mas dentro daqueles elementos, né? Se eu quiser explicar o efeito piezoelétrico, em que conteúdos, em que temáticas da física eu vou entrar, né? Então a gente, de fato, vai entrar na estrutura de quartzo, por exemplo. Vamos ter que falar de silício, de oxigênio. Então, é super importante a gente olhar para a tecnologia e pensar, bom, historicamente, como ele foi construído? Historicamente, que conhecimentos foram necessários, né? Então, eu vejo como um movimento super importante para que a gente possa pensar, né? Pensar sobre qual o enfoque que a gente quer dar. E aí depende muito do público com quem a gente vai trabalhar. Por exemplo, se a gente vai trabalhar com enfoque em um laboratório de pesquisa em uma universidade, o enfoque é um. Né? Se a gente vai trabalhar no laboratório didático dessa universidade, o enfoque é outro. Quando eu trabalho com crianças e trabalho com escolas, é outro enfoque. Então, alguns elementos nós precisamos compreendê-los para que a gente possa fazer estas conexões entre a história, entre o avanço da linguagem científica e também o avanço tecnológico desse processo que a gente está debatendo aqui. Bom, se a gente, então, tem agora uma ideia de que existe uma propriedade de certos materiais que polarizam eletricamente quando pressionados mecanicamente, então eu consigo trabalhar com a ideia de sensores. Né? Então, há um sensor que emite um som e um sensor que capta som. Né? Então, que legal isso, né? Então, nós vamos ter aí relógio de quartos, acendedores elétricos, sensores de pressão e vibração, e aí vão surgindo um conjunto de tecnologias que nós podemos pensar em como ensinar isso, né? Como é que eu vou ensinar esses aspectos para alguém? E aí que entram os grandes desafios. Né? Aqui estou tentando ensinar de que estes conceitos, de que esta ciência foi super importante para que houvesse um avanço tecnológico acessível no nosso dia a dia, que a gente pode acessar via uma política pública ou via um hospital particular, em que a gente consegue lá acessar o equipamento para vermos como está a saúde do nosso coração, ou enfim, do bebê que a gente está gerando. Mas é importante pensar o seguinte: nenhuma ciência ela evolui sozinha. Por exemplo, se a minha ciência que eu faço envolve o ensino de física, bom, o ensino de física, com a evolução da tecnologia, ela também é transformada. Então, se a gente pensar o seguinte, ó, lá no século XIX, né, a década lá de 1950, 1960, como que era esta ciência, esta física, né? E como que ela foi avançando em termos tecnológicos e como isso impacta, inclusive, no nosso processo da educação. Né? Esse evento aqui ele estava pensado também para a educação à distância. Se a gente pensar o seguinte, vamos lá para o ano de 1994. Então, 1994, há uma grande evolução nos processos de pensar plataformas de aprendizagem, pensar num ambiente virtual Moodle. A plataforma Moodle é de 1994, na tese de doutorado, né?
E nós estamos hoje utilizando a plataforma Moodle, né, claro, com uma versão mais atualizada, aí 35 anos depois, né? Quer dizer, é muito legal isso. É tão legal pensar assim que a história é que vai nos constituindo também, vai transformando na nossa forma de compreender a questão do ensino. Muitos de nós ainda estamos pensando que o ensino tem que ser presencial, face a face, né? Outros discutem que tem que ser online, né? E nós vamos pensar o seguinte, inclusive, estes avanços tecnológicos se dão a partir da ideia do Sputnik, né? A corrida espacial. Então, grande parte das atividades de laboratório hoje que nós temos de física estão associados a esta ideia de formar cientistas, né? E aí nossos laboratórios têm uma estrutura, laboratórios didáticos, né? Tem uma estrutura montada que remonta lá à década de 70. Né? E se vocês forem olhar os nossos laboratórios de física didáticos, eles não são estruturados com, por exemplo, computadores, com sensores, né? Mais contemporâneos. Nós ainda temos uma estrutura de uma física que está focado muito numa física anterior à década de 80. E nós vamos perceber que a física ela também tem uma grande interferência, uma grande contribuição para o próprio processo das desenvolvimento de linguagens, como, por exemplo, as simulações computacionais, que depois a gente vai entrar em alguns detalhes, né? Como um dos marcos principais, uma das áreas principais de desenvolvimento de applets, né? De simuladores, de animações, de interações, sempre numa ideia de explicar como que funcionam os processos, né? E, claro, essa evolução, nós aqui conectados na rede, tem tudo a ver com a questão de avanço nas tecnologias de satélites, né, de lançamento de satélites, de propulsão, de materiais que constituem esses satélites, de armazenamento de energia, de captação de energia para alimentar esses satélites, né? E cada vez mais satélites de comunicação. E os desafios que ficam aqui para a gente pensar como que vai ser 2035? Como vai ser daqui 10 anos? Né? Aqui nós estamos hoje em 2025, pós-pandemia, né? Aqui tem uma ruptura na minha imagem, que aí é o período pandêmico, 2021, e a gente fica pensando o seguinte, como que vai ser o ensino pautado com tantos avanços tecnológicos, com inteligência artificial, aplicativos, né? O mobile. Então, são desafios que estamos aí diante desse cenário, que é diário. Por quê? Se a gente pensar o seguinte, talvez grande parte de nós tenhamos nascido aqui pós-2000, né? Ou pós-90. Nós já somos a geração internet. E agora nós já temos a geração que nasce com smartphone, né? O Brasil, por exemplo, tem a sua grande explosão de uso de smartphones, de venda de smartphones, a partir de 2013, 2014. Então, estamos falando de 10 anos. Como que nós vamos imaginar esse cenário frente à inteligência artificial que nós temos acesso? Inteligência artificial não é coisa nova, tá? A forma como a gente a conhece hoje, com essa interface, é que é impactante para nós, tá? Então, sempre tem que pensar que essas tecnologias, elas também nos moldam, e moldam o próprio avanço da ciência. Tá? Então, aqui, ó, surgem novas problematizações. Se a gente fala de que a física está presente, nós que ensinamos física, né, ou tentamos ensinar a linguagem de física, a gente também tem uma vertente dentro das tecnologias digitais. Aqui eu peguei o mesmo autor, né, um autor que escreve 21ª edição, ó, Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica. E aí ele vai escrever no próximo livro. E aí vocês já vão ver as diferenças, ó, nas imagens. Nesse primeiro livro aqui, vocês vão ter
o processo de colocar os computadores em rede. Então, pensamos aí na década de 90, como que seriam, né, década de 80, 90, como que seria o processo educativo no momento em que nós colocássemos os computadores em rede. E aqui vocês já vão perceber um outro conjunto de tecnologias, que aqui nós já vamos ter cabo de rede, que já é uma coisa que praticamente é ultrapassada, né? A fibra ótica aqui. Aqui nós vamos ter aqui mouse, teclados, tudo isso já, de certa forma, do nosso cotidiano superados. Por quê? Porque nós já usamos USB, usamos Bluetooth, usamos outros modos de conexão. E se a gente vai olhar para dentro, que tecnologia é essa do Bluetooth? E aí nós vamos ver historicamente como que vai evoluindo esta tecnologia. E você vai perceber lá que tem um conjunto de relações com a física. E aí esse mesmo professor, que já é um senhor, né, vai colocar assim, como será a docência na era da inteligência artificial? Ele vai dizer que ele falou lá no 7º Encontro Nacional. E a gente vai perceber que ele é um professor que está lá no Facebook, na rede social, ou seja, as redes sociais, como meio de informação e comunicação que auxilia no processo educativo. Né? E aí ele vai dizer o seguinte, ó, colaboração entre professores e a própria inteligência artificial começa a ser mais estreita, poderosa, complexa. E ele vai dizer para nós aqui, no ensino superior, precisamos de professores muito competentes para apoiar cada aluno na sua trajetória. E a IA pode contribuir muito para essa aprendizagem autônoma, colaborativa, mas depende de um projeto pedagógico. Então, se a gente vive na imersão do avanço tecnológico, nós também precisamos ter o avanço da compreensão de como que vai se dar o processo educativo. Né? Para quê? Para formar novos cientistas, para formar novos estudantes críticos, tudo dentro desse contexto de avanço tecnológico. Então, não estou separando nenhuma tecnologia. Essas tecnologias, elas estão, de certa forma, todas interligadas. Quando eu tenho acesso aqui na imagem da tela, né, uma imagem que com tantas cores, a gente vai perceber de que estamos falando praticamente da mesma ciência que está por trás. E se a gente entrar, por exemplo, na temática da energia, conversão, sustentabilidade, né, que é uma temática que está ali presente, todo dia nós escutamos na mídia, precisamos ir para uma era da sustentabilidade. Né? E aí vocês vão perceber que muitas vezes também vendemos uma propaganda de que, por exemplo, carros elétricos são sustentáveis. Então, é um debate para a gente abrir. Que os painéis solares são sustentáveis, né? As usinas hidrelétricas são sustentáveis. Toda a tecnologia gera um impacto. Claro que nós trabalhamos para que a gente possa diminuir o impacto ambiental, para que a gente crie sistemas com menos impacto. Mas todo o sistema, nós aqui mesmo estamos gerando impacto. Né? Quando nós estamos na rede, quando nós precisamos dos computadores, cada vez mais nós precisamos minerar mais, nós precisamos de silício, nós precisamos de componentes eletrônicos. Né? E se a gente vai ver, há um conjunto de princípios físicos que estão por trás desses componentes eletrônicos. Então, essa é a pergunta. Se eu sou professor, como que a física dos materiais, termodinâmica, eletromagnetismo, a mecânica está aplicada na geração, distribuição, uso eficiente de energia? Por exemplo, painéis solares, baterias, carros elétricos, usinas, turbinas eólicas. Então, tudo isso está no nosso cotidiano. Mas a gente pensa como que a física está ali. Olhem para a tela agora. Nós vamos perceber que aqui nós temos um voltímetro e tem um detalhe aqui que eu vou repetir ele. Gostaria que vocês olhassem aqui. Esse detalhe aqui, ó, 0,41 volts. Aqui tem uma lâmpada na parte superior. E aqui nós temos um LED, ó,
Então, quando a luz incide num LED, observe um detalhe interessante. Quando que a luz incide, ó, tá 0,03 volts. Vou ligar a luz. Ao ligar a luz, o voltímetro começa a registrar 0,41 volts. Poxa, mas isso é um experimento que a gente trabalha lá no laboratório, que foi trabalhado por alunos, né, por alunos que estavam fazendo atividades de ensino de física 3 comigo, o Henrique, por exemplo, e que tem uma proposta. Gente, já que nós estamos trabalhando com a tecnologia que é a energia fotovoltaica, eu consigo fazer um determinado experimento, dependendo com o público que eu quero trabalhar, de mostrar que a radiação luminosa que incide sobre um LED, ele capta, né? Ele é convertido, essa radiação é convertida numa diferença potencial. Opa! Então, começo aqui mostrar que o LED, a placa fotovoltaica, envolvem conceitos que estão aí. Então, LED está presente na nossa vida, a placa fotovoltaica está presente na nossa vida, e nós estamos tentando agora pensar como que eu ensino sobre essas coisas. Então, o grupo lá foi desafiado a criar um recurso educacional aberto, né, que trabalhasse, por exemplo, 4 horas, ou 2 horas, ou 6 horas, algumas atividades, alguns enfoques. Então, o Henrique decidiu trabalhar o conceito de radiações e semicondutores em circuitos elétricos. E esse é um conceito amplo, né? Porque se a gente falar em radiação, poxa, o que será que vem à minha cabeça quando eu falo em radiação? Tem um conjunto de elementos que podem vir à minha cabeça, ou conjunto de elementos que eu posso estudar teoricamente, ver como que isso avançou, né? E aí nós vamos perceber que, dentro do contexto dessa radiação, a gente pode estudar, por exemplo, efeito fotoelétrico. Então, quando a gente pensa assim, vamos trabalhar determinado tema, sim, o ensino de física trabalha vários temas que estão vinculados ao cotidiano de coisas que nos acontecem. Só que se eu quiser explicar, por exemplo, o funcionamento de uma placa fotovoltaica, né, não é simplesmente falar assim, a luz incide sobre a placa, converte radiação luminosa em elétrica. Mas como que isso acontece de fato? Que elementos da história precisaram ser inclusos nessa produção da placa? Né? Que materiais químicos eu preciso ter? De que a placa é constituída? Porque eu também preciso ter um debate sobre o quanto eu preciso de energia para gerar essas placas e o que nós vamos fazer com essas placas fotovoltaicas após seu uso ou a sua vida útil. Afinal, o que faremos com essas placas fotovoltaicas daqui a um tempo? Então, a gente, para entender determinados conceitos, a gente precisa entrar em outros conceitos que são do avanço histórico, da evolução, por exemplo, da ideia dual da onda-partícula. Opa, onda-partícula? Então, eu tenho que entender de um conjunto de o que é essa radiação luminosa. Tá? Então, ao mesmo tempo, eu tenho que entender o que é um diodo emissor de luz. O que é um LED? E aí vão aparecer coisas legais, ó, por exemplo, determinação da constante de Planck. Então, nós vamos estar falando de pacotes de energia. Então, quando se fala em radiação, pacotes de energia. E aí você vai perceber nos textos, ó, 1887, Hertz realizou as experiências que confirmaram a existência de ondas eletromagnéticas. Estamos falando ainda de uma física de antes de 1900, que hoje está nos tetos da nossa casa, está nas placas fotovoltaicas dos nossos campos, né?
e um conjunto de outros equipamentos que a gente tem aí. Os LEDs estão aí postos também, né, gente? Então, aqui, por exemplo, o Henrique traz a ideia de se trabalhar a noção do que acontece quando você joga energia em um determinado material. Como é que é esse comportamento, né? Então, como é que a radiação produz energia quando absorvida? E aí ele vai trabalhar com simulação computacional. Então, se vocês lembrarem lá no início da minha fala, eu vou dizer assim, existe uma evolução tanto da ciência, mas também do modo de explicar ciência. Então, a gente utiliza, por exemplo, simuladores virtuais trabalhados numa linguagem de programação, óbvio, e vai trabalhar o modelo explicativo de como que isso funciona. Né? E aí nós podemos trabalhar com a linguagem da física para explicar os artefatos cotidianos que nós temos. Mas se eu quiser entrar na placa um pouco mais, né, o efeito fotovoltaico, por exemplo, a energia da luz solar que incide no painel, nós vamos precisar compreender um pouco assim, ó, nós vamos ter fótons sendo liberados. Então, esses fótons precisam ser convertidos em corrente elétrica. Quando se trabalha com esta ideia, então nós vamos ter essa ideia de que nós estamos dentro de uma física contemporânea. Ou seja, estamos falando de física quântica. Uma introdução à física quântica. Então, essa noção de quando eu vou trabalhar esses elementos, e talvez muitos de nós que estejamos aqui, não tivemos ainda a oportunidade de estudar esses temas. Por quê? São temas que pouco chegam no ensino médio. Né? Porque são temas complexos também. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estou na graduação, geralmente eu só vou ver esses tópicos mais para o final do curso. Então, nós também podemos começar a pensar agora, será que não estaria no momento de nós também debatermos sobre o próprio currículo que nos constitui enquanto físicos, né? De pensarmos na física contemporânea, incluir ela mais, não deixar isso só para o mestrado, depois para o doutorado, né? Falar em semicondutores, né? E geralmente são temas assim que a gente percebe muito pouco na física 4 e na introdução à física, né? Então, temas interessantes que precisam estar ali se eu quiser explicar a tecnologia que está na minha casa. Né? Então, isso é uma coisa que precisamos debater também. Um outro exemplo desse material, por exemplo, quando a gente vai lá no MacRed, né, que é um repositório digital do Mac, observem que esse material o Henrique também nos trouxe para a aula, a própria radiação que gera energia, né, é uma questão sustentável, que a gente diz no debate midiático, né? Essa própria energia ela é preocupante, porque essa própria radiação luminosa que incide na placa e gera eletricidade, ela é nociva para a saúde humana. Então, de novo, nós vamos ter que pensar o seguinte: quanto a nossa população sabe sobre radiação solar e quanto ela sabe sobre a importância dos raios UV, né, infravermelho e a questão dos protetores, né? Por exemplo, chapéu, óculos, protetor solar. Como é que esse protetor solar funciona na pele? Né? E aí, esse aqui é um infográfico, né? Que está ali explicando, ó, só uma estrela anã amarela. Olha que legal, uma estrela anã amarela. É a única estrela do nosso sistema solar. Veja, um conjunto de informações colocadas num infográfico bem importantes. Então, só que
será que a população toda entende o que está dito ali? Né? Tipo, cuidado, esses raios podem causar queimaduras, câncer de pele, envelhecimento precoce, danos oculares. Só que se a luz solar, por outro lado, é fundamental para que a gente tenha fotossíntese, né, para a produção de alimentos, ela também precisa ter uma dosagem, né, para a vitamina D. Então, tem um conjunto de elementos do nosso dia a dia e é tecnologia. Né? Protetor solar é tecnologia. Né? E essa questão precisa ser debatida, precisa ser avançada. Né? A partir dessa... Olha, aqui estamos falando de uma atividade de ensino de física 3. Aqui estamos falando de uma disciplina de pesquisa em ensino de física. Né? Em que o mesmo estudante, o Henrique, ele quer continuar trabalhando com a temática radiações, só que agora o ensino de física feito de forma pesquisa, ele vai trazer como uma pergunta: como que a problemática da desinformação sobre radiações é abordada nos artigos acadêmicos, voltados ao ensino de física no ensino médio? Então, ele fez uma seleção, né? Nós trabalhamos com um repositório nacional, e nós chegamos em 24 artigos. Então, esse é um trabalho, né? E aí você vai perceber assim, uma nova estratégia para o ensino de física nuclear e radioatividade para o nosso ensino médio. Então, esses temas, né, contemporâneos, eles aparecem em sequências didáticas, eles vão aparecer no livro didático, eles vão aparecer nos periódicos. Então, faz parte, né, trabalhar a física nuclear. Né? O que é isso, física nuclear? O que é uma usina nuclear, né? Então, essa tecnologia que a gente faz para converter energia elétrica, ela também assusta as pessoas. Então, nesses 24 artigos, o Henrique tinha em mãos, nós começamos a trabalhar com a própria IA para fazermos um mapeamento de quais desses 24 artigos falavam sobre radiações. Então, veja, até o modo de a gente fazer pesquisa também é influenciado com o avanço dos aplicativos, software, da inteligência artificial que é disponibilizada para nós. Então, a gente colocou lá, carrega o artigo, a gente fez isso com 2 IAs, e fez um prompt. Elabore uma descrição e, no máximo, um parágrafo sobre o conteúdo do artigo, indicando se há evidências de que o tema da desinformação é abordado no contexto da radiação. Aí colocou o artigo lá. E aí depois indique as páginas em que aparecem evidências relacionadas à temática da desinformação e apresente integralmente os 3 trechos do texto. O que aconteceu? É a IA sendo utilizada para fazer determinada atividade de selecionar os artigos. Tá? Ela é uma coautoria, ela é uma parceria, como o próprio simulador também é. Mas isso é um debate que nós temos que fazer. Tá? E aí começa a aparecer coisas legais para essa fala de hoje aqui, que é o seguinte: apareceu um termo no texto, desse texto que eu tinha mostrado aqui, que é radiofobia. E aí, poxa, mas isso está associado à desinformação? Sim. Por exemplo, quando a mídia fala muito sobre Chernobyl, Hiroshima, Nagasaki, né, que são eventos negativos com o uso de radiação, né, gera um medo. Ó, Chernobyl, bomba, câncer, tóxica. E isto, então, cria uma radiofobia, um termo associado à desinformação, porque a mídia também debate temas diários da nossa física e da forma como ela trata, ela influencia o modo como que as pessoas têm a compreensão sobre isso. Então, se eu sou um físico teórico, se eu sou um professor de física,
Se eu sou um estudante, eu preciso ter hoje esta visão mais ampla de que quando a gente trata de temas, por exemplo, de energia e de sistemas sustentáveis, a gente sabe que a energia a partir de radiação é uma das mais limpas. Então, tem menos impacto ambiental. E aí, claro, da forma como que a gente vai trabalhar esses temas, da forma como que a mídia expõe, gera um debate que pode, daqui a pouco, causar, inclusive, uma questão política que não se avance no aspecto tecnológico, mesmo você tendo o conhecimento científico. Então, se a gente tem a IA pode nos ajudar. Mas a IA não pode ser a única forma de análise. Você tem que ir lá fazer leitura crítica, escrita, análise. Então, tem um conjunto de coisas que a gente tem que fazer. E aí, a partir desse conjunto de ideias, a gente fez, então, uma revisão bibliográfica, um artigo base, né, sobre desinformação sobre radiações nos artigos acadêmicos, focados no ensino médio. Mas por que eu trago este tema? Exatamente porque a gente fala em tecnologia, né? A gente está dizendo que a gente precisa utilizar radiação solar para a sustentabilidade de sistemas, né? Mas sobre o que mais a gente fala de radiações para os nossos estudantes? Então, tem que fazer um debate amplo da evolução histórica das radiações e como é que a gente pode estar associando esses temas. Aqui, eu comecei a pensar o seguinte: já que a gente está aqui num seminário, né, numa semana acadêmica, vamos pensar o seguinte: na casa de vocês, no trabalho de vocês, provavelmente não tenha mais lâmpadas que não sejam de LED. Né? LED, uma lâmpada, uma tecnologia que está iluminando nossos espaços de forma diferente. Mas aí vamos pensar o seguinte: se a gente pensa em LED, como é que será que foi a evolução desse conceito de LED? Foi do dia para a noite, assim, né? Não, né? Então, a gente está falando de algo de 1900. Opa! Então, a gente já estava falando de luz enquanto uma radiação e, ao mesmo tempo, luz enquanto partícula. Né? A física já tinha essa noção. E vocês vão perceber que nós temos um prêmio Nobel ali, em 2014, para os inventores do LED azul. Por que o LED azul? Porque o LED azul é o princípio aí básico, né? Para os dispositivos, para as telas, para as lâmpadas, né? Então, veja, existe também um reconhecimento, então, de que a gente tem, sim, uma evolução histórica de um conceito, e a partir dessa evolução histórica, você tem um avanço tecnológico. Nem sempre o avanço científico gera avanço tecnológico, porque existem interesses por trás. E o avanço tecnológico geralmente demora um pouco mais do que o avanço científico, tá? Então, hoje, se a gente falar de LED aqui enquanto uma tecnologia, a gente vai conseguir perceber que nós vamos ter um conjunto de avanços científicos que aconteceram. E agora? E essa tecnologia? Né? Vocês vão perceber aqui, por exemplo, numa determinada cidade de São Paulo, e poderia ter pego uma aqui no Rio Grande do Sul, uma região, né, com luzes mais amarelas e outras mais claras,
e que mostra esta invenção científica num aporte cotidiano, né? Então, a gente tem visões que chegam a nós do avanço tecnológico do dia a dia, né? Esse avanço tecnológico do dia a dia, quando a gente, por exemplo, troca lâmpadas de vapor de mercúrio e sódio por lâmpadas LEDs. E o que tem por trás disso? O avanço tecnológico, as lâmpadas LED com menor consumo, maior eficiência. E aí entra a questão da sustentabilidade. E isso é bacana a gente debater. Mas temos que olhar para a história. Às vezes a gente ainda gostaria de trabalhar lá com a lâmpada do Edison, que foi um marco assim, né, da eletrificação lá na década lá em 1800, né? Só que a gente também tem que pensar no homem da caverna. Quando a gente porque sai da caverna, bom, eu tinha que usar tochas de madeira lá antes de Cristo. Então, era um uso inicial do fogo para iluminar. Então, tudo isso tem um vínculo com o avanço para se chegar na lâmpada, para se chegar no LED, na lâmpada LED, né? E hoje a gente está falando assim, tecnologia moderna, sustentável, reciclável, um conjunto de avanços. E que beleza, né? Então, a física associada à tecnologia que tem um conjunto de conceitos complexos que precisam ser compreendidos, ensinados, né? Ou pelo menos para aqueles que queiram compreender o que é que está acontecendo. Uma boa parte de nós ainda tem lâmpadas fluorescentes, né? Vejam, estamos falando de uma coisa de 1980. E foi mais popularizado, né? Já estávamos trocando a incandescente por fluorescente. E a partir do ano 2000, então, a gente trabalha com a ideia dos LEDs. São tecnologias recentes. Eu diria que sim, que o LED é tão recente como o YouTube, né? O YouTube aí 2004, né? E o LED aí nos anos 2000. Então, vamos fazer essa comparação aí. LED e YouTube. Por que o YouTube? Porque é um avanço, né? Imagina eu poder gravar aqui o vídeo, colocar no YouTube, disponibilizar para a rede, poder interagir, tem um fórum que dá para debater, dá para xingar o professor Valmir, dá para elogiar, dá para fazer crítica. Isso é um avanço. Enquanto humanidade, podermos disponibilizar os nossos materiais e não dependermos unicamente de mídias de massa. Tá? Então, vejam que essas coisas elas se aproximam, se afastam, né? E aí nós temos que olhar para a história, olhar para os conceitos e olhar para a evolução tecnológica. Bom, mas se a gente está lá no Sol, a gente quer carregar nosso carrinho elétrico, né? Oh, que legal, então vamos andar de carro elétrico. Mas a gente está falando de hidrogênio também, né? Então, existe avanço quando a gente fala lá das placas, né, solares, vai falar lá da física que está envolvida, né, de transformar luz em fótons, transformar em carga elétrica. Então, a gente está falando de outras questões. E aqui nós temos que começar a falar do silício, né, das baterias de silício. Poxa vida, motores elétricos não tem nenhuma novidade, né? A gente tem os carrinhos, tem os brinquedos que têm motores elétricos, né? E precisam de bateria. Mas como é que eu ensino sobre isso? Então, esse também é um outro desafio interessante para a gente pensar. Então, se eu quiser só falar, isso não é só, mas se eu quiser abordar, entender essa tecnologia que está ali, está na porta, né? A gente às vezes, talvez tenha alguém que tenha carro elétrico aqui.
O meu ainda é combustão. Ou a gente anda, às vezes, com algum carro elétrico, mas a gente já está percebendo um maior volume de carros elétricos no nosso município, ou nas nossas regiões. O que isso mostra? Opa, os motores elétricos, as baterias de lítio. Então, aqui tem um conjunto de física envolvido. Tá? A gente tem todo o processo de indução eletromagnética. Faraday, Ampere, né? Movimento de rotor, conversão de energia mecânica. Então, nós temos uma grande contribuição para que, enquanto físicos, para que a gente chegue nessa tecnologia. Só que aqui, claro, eu vou optar em mostrar aqui rapidamente dois, para não entrar em eficiência energética. Hoje está se aproveitando, por exemplo, regeneração de frenagem, usar a lei de Lenz, conservação de energia, freando o motor, ele pode atuar como um gerador para carregar aquelas baterias. Ele funciona, né? Então, a aerodinâmica, design, controle, todos estes tópicos são tópicos da física que contribuem nessa tecnologia que nós estamos utilizando ou vamos utilizar muito em breve. Tem só um ladinho que ele funciona. Eu quero que vocês prestem atenção neste LED. Ó. Tem um LEDzinho aqui embaixo na ponta. Isso aqui é dentro do Jardim Maker. Ó. Estamos largando um Tem ímã. só um ladinho que ele funciona. Ligou. E aí... Vou colocar de novo. Ó. Tem só um ladinho que ele funciona. Ligou. Quando um ímã passa por uma determinada bobina, a gente consegue, então, gerar uma energia. Mas como é que eu explico isso para o estudante? Como é que eu faço com que essa tecnologia que está aqui, estamos rodeados dela, que ela vire um material pedagógico? Né? Então, aqui, por exemplo, o Lucas, que é também um estudante de atividades de ensino de física 3, desenvolveram bobinas, né, a partir da ideia de mostrar, ou para ilustrar, ou para fazer com que o aluno investigue como é que está gerando energia, usar um ímã para passar no meio de uma bobina. Então, a gente pode, sim, trabalhar com essa tecnologia que está de ponta aqui, né, no carro elétrico, dentro de abordagens didáticas. Né? E aí ele vai trabalhar ó, tubo, bobina, LED, ímã, simulador virtual. E aí, essas questões, elas são pertinentes para um contexto educativo escolar, ou acadêmico. Né? Então, trabalhar com esses elementos, desde que a gente consiga fazer essas relações históricas. Ah, indução eletromagnética, lei de Faraday, sim, está lá no carro elétrico. Então, esse mesmo processo de fazer o ímã descer aqui dentro da bobina, nós lá, por exemplo, conectamos no laboratório a uma placa de som do computador. E quando nós conectamos a placa de som do computador, nós podemos, por exemplo, usar o Audacity, que é um software. E aí, a partir deste uso do Audacity, eu consigo mostrar os pulsos. Ó. Opa! Então, quando o ímã se aproxima do centro da bobina e quando ele vai se afastando, eu consigo gerar um pulso elétrico. Agora, como é que eu interligo essa linguagem da indução eletromagnética com o funcionamento de carros elétricos, usinas? Bom, aí depende muito também de como que eu vou fazer essas conexões. Né? Então, vejam, aqui nós temos uma aula que ela está focada nas tecnologias de informação e comunicação. Então, eu vou usar os próprios conceitos e os meus próprios sistemas do computador para compreender a física que está envolvida no processo. Aqui, eu já vou me aproveitar de uma simulação para mostrar a complexidade que é
eu querer explicar o que acontece quando você tem uma variação do fluxo magnético. Quando eu tenho, por exemplo, um rotor girando próximo de uma bobina. E a gente vai perceber, eu gravei, né? Hoje à tarde eu gravei isso aqui, para não precisar ficar abrindo e fechando janelas. Eu vou começar a perceber o seguinte: tem campo magnético, tem variação de fluxo, tem ondas aqui que eu consigo perceber, por exemplo, a onda, que é a frequência com que varia a inversão do campo elétrico, ou seja, a lâmpada ela está sendo abastecida por uma tensão variável, ou seja, nós estamos falando aqui de corrente alternada. Então, tudo isso perpassa lá, quando a gente for abrir lá uma imagem sobre como funciona o carro elétrico, perpassa lá se esse carro elétrico funciona com corrente alternada, corrente contínua, né? Como é que abastece? Como é que converte? Opa, então tem que ter conversor, né? São detalhes que a gente precisa, sim, ou pode, né? Estou colocando aqui como possibilidades de estudo no contexto educativo. Né? Bom, vamos falar de tecnologia. Tomara que todos vocês ainda tenham bateria aí, né? No seu smartphone, no seu computador, né? E aqui está uma grande tecnologia. O que é essa tecnologia aqui? Aqui nós temos uma bateria de notebook, né? Ela tem aí 8.800 miliamperes-hora, né? 11,1 volt. Esta é uma bateria de um notebook antigo e que chegou lá, doado no laboratório, no Jardim Maker, e a gente aproveita essa bateria de computador porque ela é composta por um conjunto de baterias de lítio. Opa! Baterias de lítio. Então, se a gente voltar aqui, a gente está trabalhando com um conceito bem importante. E vocês vão ter baterias de lítio em todos os suportes tecnológicos que vocês utilizam aí. Smartphone, computador e os carros elétricos. É uma baita tecnologia. Só que o que a gente faz com esse monte de bateria aí? Né? Ela é poluente. Então não é tão sustentável assim. É uma crítica. Né? Então, quando a gente vai trabalhar com essas perspectivas, a gente também tem que pensar o seguinte: claro que esta bateria de lítio ela pode ser reutilizada, reciclada, mas a gente precisa pensar sempre que eu preciso informar para o meu estudante de que, sim, há um impacto ambiental. E aqui, como o nosso foco dentro do ensino de física é compreender processos e soluções, como a gente trabalha com alguns elementos da robótica também, robótica educacional, aqui nós estamos, por exemplo, com o meu carro elétrico. Não é esses carros aí que custam cento e poucos mil, né? Mas é um carro de brinquedo. O que ele tem? Tem uma questão central que todos os carros elétricos têm: um motor elétrico. E eu preciso abastecer esse carro. Então, quando eu quiser transformar isso em questões didáticas, eu posso pensar o seguinte: como que eu vou abastecer uma fonte de tensão para esses meus carros? E aqui no laboratório a gente aproveita bastante as baterias de celular antigas, né? Aqueles celulares mais antigos que a gente conseguia aproveitar melhor as baterias, né? São baterias de lítio. A gente trabalha aqui com módulos de carregamento, tá? E aproveitar essas estruturas de motores de carrinhos que não são mais utilizados. Então, às vezes a gente precisa pensar que a tecnologia que está ali do meu lado, que é um carregador de celular, por exemplo, pode ser uma boa fonte de tensão para o laboratório. Eu tenho que olhar, então, para a plaquetinha dessa fonte.
A gente usa, né? A gente usa para carregar celular, para carregar computador e nem olha qual é a tensão. E às vezes a gente vai para um contexto educativo, precisa fazer algum experimento, alguma atividade prática, e diz, mas não tem fonte na escola. E você está com toda a tecnologia ali. Né? Então, lembra daquela bateria que estava ali do lado? Ela entrou para um sistema que a gente usa na robótica. Por quê? Porque essa bateria aqui ela tem em torno de 3,7 a 4,1 volts de tensão. E eu, com um determinado módulo, né, que custa aí de 4 a 5 reais, eu consigo carregar ela, via tomada, né? Então ela se transforma numa bateria recarregável para os meus circuitos. Então é interessante essa solução. Mas professor, é tão básico isso. Não. Ela é o início de uma ideia de conscientização e de uma ideia de aproveitamento de materiais. Né? Quando a gente trabalha com robótica e trabalha com laboratórios, a fonte de tensão é um grande problema. Baterias é muito utilizado, né? E a gente pode reaproveitar isso. Bom, por exemplo, aqui tem um semáforo. Se a gente olhar aqui, existe uma bateria de celular, né? Então esse semáforo é um sistema autônomo hoje. Ele tem um módulo carregador de bateria de lítio, né? Então esse módulo está associado a ele. E eu consigo, então, ter o meu objeto didático que eu preciso só carregar de vez em quando. E essa bateria que estava num celular antigo está servindo como meio para que eu tenha uma fonte de tensão. Então, às vezes a gente pensa assim, mas a tecnologia que está no carro é muito diferente do que está no celular. Não, são muito parecidas. O que muda são as proporções, as formas de carregamento, enfim, né? Mas as tecnologias são as mesmas. Então, aqui está a solução, ó. E a crítica que a gente tem que fazer. Se isto é uma energia limpa. Né? Claro que nós estamos hoje trabalhando para diminuir a questão de solda, porque oxida, daqui a pouco essa bateria tem um contato com a solda, já queima ali, oxida, já estraga a bateria, né? Lavagem, estufa. Então tem várias questões que a gente precisa evoluir. Bom, eu vou me encaminhando aqui para o debate final, né? Para depois abrir aí espaço para vocês. A gente poderia pegar outras questões. Por exemplo, se a gente fosse trabalhar com comunicação, informação, digitalização, que é um tema bem interessante. Por exemplo, ondas eletromagnéticas, ópticas, semicondutores, como é que eles sustentam celulares, redes Wi-Fi, fibras ópticas, o armazenamento digital? E até o debate sobre as limitações atuais de banda, segurança, interferência, né? Então, são temas que a gente pode estar trabalhando. Outra, física na medicina moderna, né? A gente tem a ênfase aí em física médica. Por exemplo, debater como que a física está por trás de diagnósticos por imagem, raio-x, ressonância, tomografia, tratamento. Por exemplo, hoje se faz tratamentos com laser, né? Cirurgias a laser, radioterapia. E quais são essas fronteiras hoje da saúde 4.0, os biosensores? Então, a gente fala assim, robótica. A robótica avança em todos os setores. Inclusive, a robótica é um dos setores bem avançados dentro da medicina. Né? Cirurgias, né? Robotizadas, com sensores e tal. E a própria questão da nanotecnologia, né? A física moderna, a computação, como é que está avançando? Tem um grupo de pesquisa aí na FURG também, né? Acho que tem vários assuntos, desculpa, tem vários assuntos aí, a física do estado sólido, né? A óptica, os chips, né? Os displays, sensores, computação quântica, que também avança, né? E quais seriam os próximos desafios científicos? Então, são questões que ficam em aberto, né? Para que num futuro breve
se possa, ou alguém se interessar por estudar esses temas, vou fazer meu trabalho de conclusão de curso, vou fazer meu mestrado, meu doutorado nesse campo. Então, são campos abertos aí hoje que são tecnologias que estão associados e que a gente está vivenciando e vai vivenciar cada vez mais. E nós que somos do ensino de física, cada vez mais também temos que avançar nessa ideia da inovação. Né? Como é que a gente vai ter um currículo com metodologias mais ativas? Tecnologias educacionais. E essas tecnologias educacionais é tudo, gente. É um conjunto não só de equipamentos, de webconferência, de webcam, do professor que fala, mas é um conjunto de entender como se aprende. De que tenho que envolver o estudante a fazer as atividades, o estudante falar, o estudante produzir seus vídeos, o estudante produzir seus textos, o estudante falar sobre o que está acontecendo. Então, essa ideia de salas de aula invertidas, simuladores, inteligência artificial, são temas bem contemporâneos, né, para nós. E tem muito espaço para se investigar, para se debater sobre isso. Então, alguém pode dizer assim, poxa vida, mas a IA, ela não interfere na minha vida. Ela já está ali. Está interferindo. Essa imagem, por exemplo, foi gerada por IA. A IA está ali no meu WhatsApp, está ali no meu e-mail, está ali no meu Drive, está acompanhando o meu assim. Nós já somos conectados. E muitas das informações que a gente lê, você já não sabe se foi... já se teve agenciamento humano. O que eu estou querendo dizer? Que a gente está buscando desenvolver compreensões já com linguagem da inteligência artificial. Porque quando você tem contato com uma determinada imagem, ela é um artefato que vai mediar teu pensamento. Então não tem, não vou ser influenciado. Já estamos, tá? A gente só não sabe para onde vai. E aí, cada vez mais avança também a necessidade, a urgência, como o IMEF, nos seus 17 anos, do próprio Instituto debater as diretrizes para o uso ético e responsável da IA. Tá? Então, aqui é um livro que recebi na semana passada e é muito interessante, que vai falar sobre autoria humana e autoria da inteligência artificial. E se fala muito sobre plágio, originalidade, direitos autorais, e a gente precisa falar sobre preservação da agência humana. Eu sou um defensor do uso da inteligência artificial no contexto educativo. Desde que se faça agenciamento humano. O que é isso? Se tu está interagindo com a IA, converse com a IA. Converse com o texto, modifique o texto, não concorde com a IA, questione, busque também interlocução com outros textos, melhore o texto. Porque se você concordar com a IA e concordar com o Valmir, sem haver questionamento, então já posso dizer assim, a agência humana está quase que nula. O que é a agência humana? É isso, questionar, eu compreender, eu transformar. É a mesma coisa quando interagir com o simulador. Quando a gente começou a trabalhar com simuladores no ensino de física, muitos achavam que era um gamer. Que era um brinquedinho lá que tu simula. E muita gente não aprendeu com o simulador. Por quê? Porque o simulador tem linguagem. Se eu não falar sobre o que eu compreendi dessa linguagem, eu não aprendo. E falar não é só falar com palavras, é escrever, é fazer um pôster, é fazer uma apresentação, é escrever um parágrafo. Falar de diferentes modos hoje, multimodalidade, né? Então, acho que temos que debater bastante esse tema. Então, preservar a agência humana. Então, a ideia de humanos e máquinas trabalhando juntos é tão antiga quanto o próprio campo da IA. Então,
acho que temos que avançar para uma perspectiva crítica. Ó, incluir teorização, testar hipóteses, coleta de dados, análise, interpretação, avaliação cuidadosa. A IA sozinha não faz. Então, quando você cria lá o prompt, veja, é você, é a agência humana criando o prompt. Se você não gostou do resultado, você pode criar um prompt melhor. Mas como é que tu vai criar o prompt inicial se eu não sei nem as palavras adequadas? Então, preciso também compreender o que eu escrevo. E para isso, preciso entender as próprias palavras. Ou seja, há um conjunto de avanços que eu preciso fazer. E isso é ser crítico, no sentido de essa palavra que eu estou usando, agência. Ela vem da onde? Ela vem de um campo multimodal. Agenciamento é dar significado. O sujeito, Valmir, tem que dar significado àquilo que ele produz. Então, para a gente ir finalizando aqui, leitura, escrita em diálogo com a IA. A IA não substitui a leitura. Aliás, ela exige a leitura crítica. Então, revisar o que leu para melhorar o prompt, ler o que a IA gerou com atenção e questionamento, reescrever, refinar, cruzar informações. E aí eu vou sempre dizer isso. Ó. A escrita é um processo de diálogo com a máquina, com o próprio pensamento, com os colegas. Então, é uma interação. Então, se vocês olharem lá no início que eu estava falando para vocês, não é só o avanço da tecnologia, é um avanço de compreender o que o humano faz com a tecnologia. E tecnologia é um conjunto de coisas. Né? Porque a IA já está lá no painel do meu carro. Ah, e daqui a pouco ele vai rodar com motor elétrico, que é diferente do motor a combustão. Ah, mas ele pode rodar com motor híbrido. Ó, que legal. Então, o avanço tecnológico ele se dá em diferentes frentes. O avanço científico dá-se em diferentes frentes. Mas e o avanço humano? Desenvolvimento humano enquanto um ser crítico. Então, cada vez mais nós temos material para trabalhar com uma nova cultura. Por isso que a gente, enquanto professor, tem que ter uma mediação pedagógica consciente. Eu tenho que saber por que eu estou colocando aqueles alunos fazer pesquisa e criar materiais didáticos dentro de uma disciplina de atividades de ensino de física 3, para que vincule radiações ao uso consciente de energia. Ah, então tem um objetivo pedagógico. E aí, claro que a gente vai discutir para frente quais são os limites na pesquisa acadêmica. Mas eu deixo como sugestão aqui algumas das inteligências que estão disponíveis aí, nenhuma delas é free, né? Todas elas são pagas, tem a sua versão free, mas que tem suas limitações também. Então, eu fico à disposição aqui de vocês para que outras perguntas, para além de todas que eu já deixei aqui, vocês teriam para me fazer agora. Eu acho que o Rafael vai liberar aí os microfones, pelo que eu entendi, mas vocês também podem fazer no chat. Eu fico à vossa disposição aí, gente. Se vocês têm perguntas. Vocês têm os microfones. Obrigado, Rafael. Rafael que está conduzindo esse processo. Rafael é o IMF aí falando. Que bonito. Mas podem digitar. Não tem problema algum. Eu aguardo. Não tem problema em relação a isso.
não tem problema. Geralmente é isso, né? Às vezes a gente fica sem um microfone e que bom que tem um local para escrever, né? Senão a gente ficaria louco, né? Ah, sim. A inteligência artificial, né? A inteligência artificial, por exemplo, quando você trabalha com escrita de texto, né, a gente geralmente pede para ela revisar textos. É que depende do propósito, né? Existem várias inteligências, né, que estão disponíveis. Por exemplo, meu foco é criar descritores para fazer pesquisa. Bom, aí nós vamos usar determinadas plataformas para fazer pesquisa. Mas a que geralmente nós conhecemos é a chat, né? Chat GPT. Mas há um volume grande de inteligências que nos auxiliam em relação à organização da própria pesquisa, né? E sim, se a gente pede para a IA fazer uma determinada pesquisa, ela vai te dar um texto completo. Cuidado, é frágil, né? Então a gente precisa evoluir, ver quais são as ideias, e existem repositórios confiáveis em que a gente pode buscar artigos sobre essa temática. Mas sim, a IA é plágio, né? Se a gente pegar determinada inteligência, a gente vai perceber que ela gera texto. Mas eu posso mostrar aqui para vocês, deixa eu só parar aqui, vou abrir uma outra aba aqui. Só abrir aqui. Vão escrevendo aí que eu vou compartilhar uma tela aqui rapidinho. Estou partilhando uma tela aqui com vocês, que é uma inteligência artificial, tá? Por exemplo, como funciona o motor elétrico dos carros elétricos, né? Me dê a resposta associada a artigos com links aos mesmos. Então eu fiz um prompt, ó. Eu quero saber como é que funciona o motor elétrico dos carros elétricos, né? Me dê a resposta associada a artigos com links aos mesmos. Eu vou colocar aqui. Ele está buscando, ó, e já me dá imagens, ó. Aqui, então, 4 rodas, papapá, né? 4 rodas abriu, energia elétrica armazenada na bateria do carro, geralmente em corrente contínua, quanta potência, tá. Me dá um conjunto de informações, ó. Então, veja, essa inteligência aqui, ela geralmente já me dá o referencial associado. Vou ver aqui se existem artigos científicos. Quero os artigos científicos sobre. Então, vamos ver se tem artigo científico, ó. Vai aparecer os artigos científicos, ó. Então, aqui eu já tenho uma dissertação de mestrado, eu já tenho aqui, por exemplo, análise comparativa entre veículos automotivos elétricos, híbridos e de motores, no Cefet Rio de Janeiro. Então, começam a aparecer coisas interessantes. Então, a IA me ajuda a organizar a informação aqui. Mas é isso.
para mim, ela é um meio auxiliar, é meu braço direito que me auxilia. Agora, não vou copiar isso aqui e colar assim, tá pronto. Não, eu vou evoluir. Posso pegar assim, me forneça artigos científicos internacionais. E aí eu tenho uma base inicial para montar uma ideia de projeto, uma ideia de texto. Né? Então, então, a gente tem alguns artigos aqui. Artigo de revisão que aborda avanços nas tecnologias dos veículos elétricos, métodos de recarga, estratégia de estimação. Pô, que legal, né? E é isso. Então, olha, a IA ela é uma ferramenta potente. Ela me auxilia nisso. A Perplex está disponível para todos também. Eu uso a Pro, né, para algumas coisas, mas a gente tem as versões free, tá? Vamos voltar aqui. Então, Grace, fique tranquila, não é uma coisa que... Claro que a gente tem que trabalhar isso, né? Quanto mais a gente trabalhar, debater sobre quais são os limites, como é que eu cito a IA, hoje é um grande desafio de como que você faz esse tipo de revisão sistemática de literatura e tu citar a IA, né? Então, esses são desafios ainda que estão postos aí. Sim, Mozart, ainda é um grande desafio aí para nós todos, né, enquanto professores. Sinceramente, a gente não tem como... Hoje, as inteligências, as ferramentas de inteligência estão tão avançadas que nós não temos como mapear com certeza quais partes foram escritas por IA. Né? Agora, existem contadores, né, por exemplo, de palavras, de repetições, de erros humanos, que a gente consegue perceber se o texto é humano ou de IA, mas é difícil. Por isso que, geralmente, o que a gente faz? Por exemplo, nas minhas disciplinas, eu incentivo que o pessoal use, mas precisa fazer o quê? Que o aluno fale sobre esse trabalho. Né? Por quê? Nós precisamos com que o estudante fale sobre o trabalho. Porque se ele leu o que a IA escreveu, e o professor sabe que aquilo que o aluno entregou para ele veio da IA, é na fala que a gente vai perceber se ele significou isso ou não. Então, quando tu me pergunta assim, se tem gerenciamento, agenciamento humano, eu vou saber no momento que eu falar com o aluno. O aluno tem que apresentar, tem que defender a ideia, explicar o que é que está acontecendo. Porque, de fato, o que é o mais importante? O mais importante é que aconteça a explicação de um modelo de como é que o aluno compreende aquele tema ou aquele assunto que está sendo tratado na disciplina. As ferramentas que ele utiliza, tomara que utilize todas, que utilize o artigo, que utilize o livro, que utilize a IA, que utilize o computador, né? O que não dá é achar que aquilo que uma determinada inteligência te diz, uma determinada linguagem de IA te diz, é o suficiente. E tu colar isso numa folha e deu. Sim, Vinícius, concordo plenamente contigo, assim, que aqui na apresentação tem IA, vocês percebem quando tem. A gente precisa evoluir. Né? Agora, nós temos que ver quais são os limites disso. Porque também não posso dizer, eu sou professor, eu posso utilizar IA, o aluno não. Eu acho que todos nós podemos utilizar e devemos utilizar.
a questão de programação, trocar ideias. Por que a IA? Para mim, a IA é um modo de eu conversar com alguém, com uma linguagem. Da mesma forma que eu pego aqui, vou conversar com esse livro. Opa, é uma linguagem. Eu não posso concordar com tudo que está escrito nesse livro. Conosco hoje, nosso colega do IMEF, sabe muito bem que dentro da plataforma do AVA existem vários mecanismos de inteligência artificial, que são plugins que podem ser instalados ou não habilitados, né? Que no nosso caso muitos não têm, que faz gerenciamento, por exemplo, que auxilia o professor sobre quais atividades que o aluno está fazendo. Quer dizer, tomada de decisão pode acontecer a partir de auxílio de IA. Então, a gente tem potenciais enormes, mas precisamos estudar mais sobre isso, debater sobre isso, criar as nossas diretrizes, né? E quanto nós podemos avançar em modelos explicativos, modelos de pesquisa, né? Em materiais didáticos, coisas que a gente não conseguia fazer, né? E vejo como um potencial. Só que também precisamos olhar para o outro modo, que é aqueles que não têm acesso. Ou seja, não ter acesso não quer dizer que não tem um computador com IA. É que não tem formação para isso. Então, às vezes, nós, enquanto universidade, precisamos debater isso para que avance no uso também. Eu vejo que o pessoal tá digitando ainda, né? E que bacana, né? Que bom que vocês estão interagindo aqui. Exato. E tem uma doce ilusão nisso, Mozart, que é a gente enxergar a física clássica. Eu acho que a tua frase está muito boa, sabe? Mas se eu pegar um exemplo aqui, vou colocar na tela, né? Tem uma caixinha aqui, né? E eu falo para o meu aluno, isso é física clássica pura, né? Esse objeto está sob efeito da aceleração gravitacional. Observa, ele cai. Tchê, de verdade, eu só consigo mostrar para um estudante de que aqui tem um objeto que cai. O restante precisa ser construído. É um modelo explicativo que envolve força gravitacional, envolve o que é uma aceleração gravitacional, envolve um conjunto de elementos que precisa ser construído. E, às vezes, a gente tem a doce ilusão, e aí estou fazendo uma crítica ao Valmir, de que deixar o objeto cair é o suficiente para que o aluno aprenda sobre gravitação. Pior, achar que o gráfico da aceleração está na cabeça do aluno. Não. Está na minha cabeça. Então, eu tenho que criar mecanismos para que o aluno desenvolva a habilidade de desenvolver esse modelo, explicar esse modelo. Então, nem a física clássica nós conseguimos trabalhar direito. Sim, ela está presente, a gente enxerga o atrito, a freagem, tem um conjunto de coisas que a gente enxerga. Mas a gente precisa desenvolver esse modelo. Agora, quando você vai para a física contemporânea, isso fica mais complexo. Eu concordo plenamente contigo. Por que fica mais complexo? Porque vamos trabalhar com partículas. Opa, partículas. Eu nunca vi uma partícula. Eu vi a representação. Eu nunca vi um elétron. Então, começa a complexificar os modelos explicativos. Né? E também, e por isso muitas vezes nós fugimos. Eu fico aqui na caixinha, né? Dizendo que aqui tem gravitação, você está enxergando. Vamos derivar esse negócio aqui, tá beleza. Então, temos esses desafios. Bom,
Agradeço a presença de vocês, agradeço o convite para estar aqui nessa semana acadêmica do IMEF. Né? O Moza está digitando, pode digitar, eu vou ficar mais tempo aí até enquanto vocês tiverem questionamentos ou interlocuções. Tá? Agradeço, né? Parabenizo novamente ao IMEF, a todos que estão aí organizando a semana acadêmica, e fico à disposição, né? Minha sala fica lá no CMC, tem aí meu e-mail, meu WhatsApp, quando precisarem, a gente está à disposição de todos. Vi que tem mensagem ainda de escrita aí, agradeço ao Rafael do IMEF, né? Tem o Rafael Lima aqui também. Obrigado. Obrigado, Grace, pela organização. Obrigado, Vinícius. Boa noite, então.